Bom, pessoal, muitas pessoas já vieram me perguntar como que eu faço pesquisas de informações do mercado financeiro, de economia, como que eu me atualizo, quais sites eu uso, quais veículos de notícias. Então eu quero passar para vocês aqui um compilado de sites que eu uso pra caramba, de fontes de informação muito legais para vocês conseguirem então captar essas informações, se atualizarem mais e assim por diante. Então fazer um compiladão aqui do que eu uso, tá? E aí vocês depois qualquer coisa também podem deixar nos comentários se vocês quiserem até mais vídeos falando de forma mais aprofundada, por exemplo, Lu, eu quero saber o que você usa quando você vai pensar em fundos imobiliários ou quando você vai pensar em fundo de investimento ou ações, sabe, coisas mais específicas, quais sites você usa. Posso fazer de forma mais específica, mas aqui também vou dar um panorama geral do que eu uso, assim, pra tudo e mais um pouco, certo? Coisas que vão servir para diversas necessidades de investimentos e de economia, tá bom? Então aqui, começando com o primeiro site, poxa, gente, eu uso demais, acho que é o top 1 que eu mais uso, inclusive, sem dúvidas é o Infomoney, tá? O Infomoney é um site, assim, muito legal que te dá um monte de notícias sobre economia, mercado financeiro, mundo dos negócios, várias coisas, tá? Então, basicamente ali é uma forma de jornal que você consegue ter todo esse panorama do mercado financeiro, ver as cotações, ver o que tá acontecendo no mercado, e eu acho que tem um conteúdo muito rico ali para você conseguir ter sempre a dimensão do que tá acontecendo. Então você consegue de fato ali se atualizar muito bem, tá? Muita gente do mercado usa o Infomoney, inclusive é um veículo ligado à XP, mas que também assim, ele é aberto para falar de tudo mais um pouco, então você pode ver notícias de diversas coisas lá dentro, mas tem certos patrocínios específicos da XP, você vai ver, mas mesmo assim você consegue ver notícias sobre qualquer empresa, sobre o BTG, sobre, enfim, diversas outras coisas, sabe? Você consegue ver notícias sobre as concorrentes da XP mesmo, porque é isso, a ideia é ser um site assim mais neutro no sentido de que ele pode postar o que quiser, mas a XP tá um pouco por trás ali, tem uma participação no Infomoney. E eles inclusive também têm no canal deles do YouTube sempre o Morning Call do Infomoney, certo? Que é basicamente para você conseguir acompanhar as notícias ali diretamente ao vivo, então eles vão comentando as notícias que estão acontecendo, assim por diante, é bem legal também. Eu às vezes não consigo no meu dia a dia parar para assistir, porque é mais comprido, assim, às vezes eu não consigo ter a dinâmica de parar para ver por outras necessidades, às vezes eu tô na faculdade, ou às vezes tô no trabalho fazendo outras coisas, mas é legal se você tiver um tempinho pra parar pra assistir, ou até mesmo rever depois, porque fica gravado lá no YouTube, tá, gente? Então é isso, primeira dica, Infomoney. Segunda dica aqui agora também, Money Times. Money Times é um canal bem legal, tá, gente? Vocês vão perceber que, assim, em relação ao Infomoney, tem uma ideia parecida, mas a abordagem você vê que é bem diferente. O Money Times acaba até tendo uma abordagem mais trader, por exemplo, pra galera que gosta de operações e assim por diante, acabou mostrando bastante notícias ligadas a isso, assim, tipo, as ações legais pra você operar na semana, enfim, você vai vendo notícias que você consegue perceber que o perfil, por exemplo, do Infomoney e do Money Times, eles são diferentes. Então, assim, você vai ter notícias muito enriquecedoras em cada um, mas o perfil é um pouco diferente. Então, no Money Times ele vai ter uma abordagem até um pouco mais agressiva, às vezes, de algumas coisas, ou, por exemplo, então, qual ação investir pra tal momento, enfim, sabe? Então, você vai ver isso ainda mais no Money Times do que no Infomoney. Então, é bem legal, assim, a abordagem, tipo, editorial, assim, dos textos é diferente e agrega bastante você olhar as perspectivas de cada um. E aí, o Money Times, se eu não me engano, tá mais ligado até ao BTG, ou coisa assim, se eu não me engano, é um pouco mais ao BTG. Mas, enfim, por mais que tenham essas empresas, grandes instituições por trás, são veículos de imprensa que eles têm mais liberdade para falar sobre tudo do mercado. Cada um tem sua abordagem, mas eles têm liberdade para falar sobre tudo, então basicamente é isso. Agora, um outro também muito legal que eu acompanho assim demais e que inclusive na pandemia eu era viciada em assistir os vídeos desse canal, é o Invest News. O Invest News, o site deles é muito bacana, gente, vocês conseguem achar várias ferramentas legais, por exemplo, tem simulador de carteira de investimento de acordo com um time de futebol, é muito legal você ter a experiência de usar lá, é totalmente gratuito, você vai lá, clica na ferramenta e vai testando. Você monta o seu time de futebol de acordo com o seu perfil, assim, em ações. Então, por exemplo, em ações, você é uma pessoa ainda mais arrojada para investir em ações, um pouco mais moderada, você quer uma carteira de ações mais conservadora, por exemplo, é possível fazer isso. E aí você consegue pôr um dos tickers das ações, ou seja, você coloca ali quais empresas que você investiria, onde que você colocaria em cada posição, e ela vai te dando, o simulador vai te dando um panorama de se sua carteira bateria o Ibovespa em relação aos outros indicadores, como que ela performaria. É muito legal e é gratuito. E também tem outros simuladores, até para você ver questão de gastos com PET, calculadora de aposentadoria, tem várias ferramentas assim lá dentro, então é bem legal no site, assim como as notícias padrões também, para você acompanhar. E além disso, o canal deles do YouTube eu acho muito rico, tá, gente? Inclusive na pandemia, me viciei em assistir os canais, os vídeos deles, tá? Eles têm ali uma série de vídeos muito bacana para você se atualizar do mercado no dia a dia, aprender conceitos dos investimentos, entender o que está acontecendo com cada setor, entender o que rola na renda fixa, assim por diante. Então, eles têm ali um conteúdo muito rico que eu recomendo demais assistir ali, muito legal. Beleza? Inclusive, se você for lá pesquisar no canal deles, você consegue achar uma entrevista que eu fiz
em um canal, na verdade uma série deles ali no Invest News que é de entrevistas, e eu já fiz uma entrevista lá pro canal deles, acho que foi em 2021 isso, alguma coisa assim. E assim, foi muito legal ter tido essa experiência, eu não lembro se foi ano passado ou em 2021, acho que foi em 2021 ainda, mas enfim, foi legal pra caramba, e aí vocês conseguem ir lá assistir a entrevista completa. É doido pensar porque assim, se eu assisto hoje eu falo, caraca, eu falaria tanta coisa diferente, mas é isso, é você perceber que amadureceu e que você tá diferente, que você cresceu, aprendeu ainda como fazer conteúdo de forma melhor, então você abordaria de forma diferente as coisas, mas é isso, faz parte do aprendizado, né? Mas quem quiser assistir, tem lá o vídeo também no canal. Bom, e outra dica que eu daria pra vocês também, por exemplo, é um site chamado Status Invest, gente, que aí ele é mais técnico, é justamente pra você ver fundo imobiliário por fundo imobiliário, ETF, ação. Por exemplo, você pode pesquisar o ticker da ação no Google, que é o códigozinho dela, que representa ela, e achar o site Status Invest contando muitos indicadores sobre essa ação, falando sobre patrimônio líquido, preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, o dividendo que ela paga, que a gente chama o indicador de Dividend Yield. Então, assim, muitos indicadores mais técnicos, tá? Então, é claro que você batendo o olho, se você não tem dimensão disso, você vai se assustar, mas a ideia também no canal é ir treinando vocês para conseguirem avaliar cada vez mais esses indicadores, entendendo melhor, para você até olhar o Status Invest daqui a pouco e ter uma noção muito mais clara de tudo e não se assustar com os números. Conforme você acostuma, fica muito mais fácil. O Status Invest é legal para você fazer essa avaliação, mas ele já é um degrauzinho acima, que se você não está acostumado com os investimentos ou ainda nem descobriu direito que é uma ação, realmente, calma lá, começa por outras partes, porque aqui não vai dar certo, mas depois de certo ponto é legal para você usar a avaliação, tá bom? Outro site muito legal, gente, que eu uso bastante é o Valor Invest, tá? O Valor Invest dá bastante informação legal sobre investimentos, eles fazem umas notícias bem bacanas. Outro também é do Estadão, chamado E-Investidor, é bem legal, por exemplo, quando eu vou pesquisar em todo início de mês as carteiras recomendadas, o que as instituições mais estão recomendando de ações, assim por diante, eu olho muito esses sites, porque assim por diante. Eu uso bastante também. Poderia às vezes mencionar outros sites aqui que eu também uso, por exemplo, tem o da Suno Research, que é bem legal, tá? Sobre perfis do Instagram também, pô, o da Nord é bacana, tem vários assim. Se vocês quiserem que eu traga até mais, é só deixar aqui nos comentários, mas acho que essa é uma síntese legal pra dar um direcionamento pra vocês saberem pra onde ir pra pesquisar no mercado as informações. Beleza, gente? E também tem aqueles clássicos, por exemplo, olhar o site do Banco Central pra ver dados oficiais, ver boletim focus, pô, esse é um clássico que é imprescindível, né? Você olhar essas fontes tão confiáveis e oficiais, assim. Então, é muito bacana mesmo. Fiquem de olho nisso. Qualquer coisa é só deixar nos comentários as dúvidas e recomendações também, tipo, pô, Lu, faz mais vídeo explicando isso, fala pra gente sites legais pra você ver determinado investimento, conta pra gente como olhar certo site, mostra na prática. Posso fazer isso também, só deixar nos comentários. E agora não se esqueçam de deixar o seu like, né? Você não pode deixar de colocar o seu like aqui pra gente, pra ajudar o canal a crescer. E também se inscrever e ativar o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos que vão sendo postados. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos esse vídeo aqui, pra que mais gente saiba como pesquisar e achar fontes aí legais pra pesquisar informações do mercado financeiro, tá bom? É isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo.